Muito bom dia para você, uma ótima sexta-feira para todo mundo, mais um final de semana chegando e com ele mais um jogo do Fluminense. Amanhã é dia de Fluminense e Bragantino em Bragança Paulista, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, mais um desafio para o time do técnico Renato Gaúcho em meio a essa sequência importantíssima. Copa do Brasil, daqui a pouco vem quartas de final da Copa Sul-Americana e já temos o adversário definido e é sobre isso principalmente que vamos falar aqui nesse vídeo. O Fluminense vai enfrentar o Lanús da Argentina nas quartas de final. Vamos trazer detalhes deste confronto, resultados da Copa Sul-Americana neste meio de semana, Copa Sul-Americana e Libertadores, confrontos definidos, portanto, nas quartas de final da competição. Além de outras notícias importantes em relação a jogadores que podem deixar o Fluminense ainda, talvez, quem sabe, nesta janela de transferências. Se você puder já chegar aqui largando o dedo no like, tá aqui o botãozinho do like, tá aqui embaixo. Clica aí, se inscreva também, verifique se você está inscrito. Muita gente assiste o canal pelos dados que o YouTube fornece. Tem muita gente que chega aqui, assiste o vídeo, mas não está inscrito ainda. Então o objetivo é fazer com que você, que ainda não está inscrito, se inscreva aqui, clicando também aqui embaixo. Sempre contando muito com a ajuda de vocês. Então, vamos embora, vamos começar de notícia. Vamos falar de Sul-Americana, né? Na verdade, vamos colocar aqui na tela os confrontos definidos aí, portanto, de quartas de final. Fluminense enfrentando o Lanús. Primeiro jogo na semana ali do dia 16 de setembro. Pode ser terça, quarta e quinta, como a gente já sabe. Vai depender aí das definições dos meios de comunicação que detêm os direitos de transmissão. Essa definição deve sair provavelmente ainda ao longo do dia de hoje. E aí teremos sim a confirmação da data exata do jogo do Fluminense em Buenos Aires. Lembrando que o Fluminense decide em casa, no Maracanã, na semana seguinte, semana do dia 23. Como a Universidade de Quito foi eliminado, foi o que eu falei ontem, o Fluminense, seja qual for o adversário na semifinal, também decidirá em casa. E a final da Sul-Americana, assim como na Libertadores, é jogo único. Agora, tem toda essa situação para ser definida. Vamos ver qual será a decisão final da Conmebol em relação à Universidade de Chile e Independiente, naquele confronto em Buenos Aires, em Avellaneda, que a gente viu que infelizmente gerou aquelas cenas de violência extrema, aquela barbárie toda entre torcedores das duas equipes, né? Há, de um lado, uma corrente forte que culpa os torcedores da Universidade de Chile que iniciaram o confronto, lançando bombas e tudo quanto é tipo de coisa na torcida do Independiente, mas a organização do estádio permitiu que a barra da torcida da casa invadisse a área da torcida do visitante, gerando todas aquelas cenas horrorizantes. Então, eu tendo a achar hoje, pela pressão que está havendo, inclusive a CBF divulgou uma nota oficial e depois teve que pedir desculpa. Um negócio absolutamente vergonhoso também. Porque a CBF ela divulga uma nota cobrando um posicionamento forte da Conmebol, que tem que punir, que essas cenas de violência não podem fazer parte do futebol sul-americano, né, que os responsáveis têm que ser exemplarmente punidos. E aí depois tiveram que colocar o rabinho entre as pernas, porque o presidente, a confederação, a AFA, Associação Futebol Argentino, reclamou, teve gente na Conmebol reclamando, de outras confederações também, e aí os caras depois divulgaram uma nota pedindo desculpa, dizendo que o próprio presidente da CBF, Samir Chaldi, não sabia do teor da nota, que deixa tudo mais bizarro ainda, e dizendo que confia. Não, nós confiamos que a melhor decisão, que a Conmebol vai saber tomar a melhor decisão em prol do futebol. Uma situação patética para a CBF também, né? Mas, enfim, há uma pressão no geral para que as duas equipes sejam excluídas da Sul-Americana. Eu acho que a discussão passa muito pela exclusão no ano que vem também. Eu acho que é isso que está ainda adiando um pouco a decisão da Conmebol, tá? Mas creio que a punição vai ser pesada. Ontem eu até estava duvidando, porque daqui a pouco, né, meio que fica no esquecimento, mas políticos dos países estão se manifestando, estão pressionando a Conmebol, então a gente deve ter essa decisão. E aí o Alianza Lima estaria na semifinal, né? Basicamente é isso. Vamos ver o que vai acontecer.
se realmente essa vai ser a decisão final da CONMEBOL, mas como eu disse, independentemente de qualquer coisa, a punição tem que ser pesada e para mim, os dois clubes deveriam ser excluídos. Mas tem que julgar o CPF, nesse caso não somente. Tem que servir de exemplo, foi permitido que aqueles torcedores chegassem até aquele local, ou seja, isso é responsabilidade da organização, da CONMEBOL, do clube, das pessoas que trabalham ali. É uma situação que não dá para passar despercebido, não dá para ter jeitinho. Então, por isso, a minha opinião, o meu posicionamento seria para a exclusão das equipes. Se vai acontecer ou não é outra história, e aí a gente vai aguardar para saber se o Alianza Lima vai enfrentar uma das equipes ou não, lembrando que o jogo foi suspenso. E aí, do outro lado, o Atlético voltou a ganhar o Godoy Cruz, avançou, portanto, e vai pegar o Bolívar nas quartas de final. Então temos Atlético Mineiro e Bolívar, e do outro lado Independiente Del Valle e Once Caldas. Bom, é o que eu estou falando, a Copa Sul-Americana é uma chance real de título. Considerando os times que estão neste momento na competição, eu não tenho receio nenhum de falar que agora o Fluminense é o favorito. A gente olhar para as equipes, o Fluminense é o favorito, na minha opinião. Só que o favoritismo não resolve nada, né? O favoritismo não sai do papel. E eu estou falando disso agora, olhando para os times que estão na competição. Quando chegar numa final, se por exemplo pega um Atlético Mineiro na final, não tem favoritismo. Isso não existe. Um jogo só, um final de jogo único entre duas grandes equipes, não existe. Aliás, contra qualquer equipe é complicado, porque um time, por mais que seja mais fraco, ele pode conseguir fazer um jogo ali se defendendo, pode fazer um gol aleatório e muda todo ali um destino de um jogo. Então, realmente, a final em jogo único deixa tudo mais imprevisível. Mas olhando agora para o cenário, para os times que estão na competição, o recorte de momento, eu diria para mim que o Fluminense tem tudo para chegar até essa final e, sem dúvida alguma, é uma grande possibilidade de conquistar mais um título internacional e voltar com isso a Libertadores no ano que vem, que é tudo que a gente mais quer, né? Além da taça, estar de volta a Libertadores, que o Fluminense vem disputando nos últimos anos de maneira constante, e isso não pode ser interrompido por mais de uma temporada. A gente queria que não fosse nem por uma, mas aconteceu, então é voltar em 2026. Bom, só atualizar sobre a situação do Lescano. Ontem a gente teve, né, uma notícia do Jornal Globo afirmando que o Fortaleza fez uma sondagem e equipes da Argentina também estariam de olho no Lescano, tentando provavelmente um empréstimo. E aí a gente ficou naquela dúvida, né? O Fluminense está colocando o Lescano no mercado, né? Tá, entre aspas, descartando, não é a palavra certa, né? Mas como não tem sido relacionado, não tem jogado com o Renato, é um jogador que não faz parte dos planos e aí, enfim, tá ali para ser eventualmente até negociado com o futebol europeu, porque a ideia, segundo essa reportagem do Globo, é de que ele, se tiver que sair, sairia só para a Europa, não para clubes aqui do Brasil ou da América do Sul. Enfim, o que eu apurei em relação a essa situação? Não chegou nada de concreto até onde eu sei. Me disseram que não chegou nada de concreto. Sondagens do staff do jogador, imagino que esteja recebendo de fato, mas ao Fluminense não chegou nada de concreto. E o Fluminense não está colocando o Lescano no mercado, não está oferecendo o jogador para ser emprestado. Isso não existe, tá? O que será avaliado é se chegar uma proposta, por exemplo, de um clube querendo pagar $500 mil para ter o Lescano emprestado até o meio do ano que vem. Um exemplo. O Fluminense vai receber, como o John Kennedy foi para o Pachuca, né, com um empréstimo pago. O Fluminense vai emprestar, aí tem todo o detalhe. Se emprestar, vai colocar a opção de compra. Qual o valor da opção de compra? O Fluminense pagou quase 30 milhões de reais nesse jogador. Não faz sentido simplesmente querer, entre aspas, se livrar. Obviamente não faz sentido nenhum. Então, se acontecer, pode acontecer uma proposta de um empréstimo pago e, como não está sendo utilizado, você pode ser liberado para ganhar experiência, ganhar sequência em outro lugar. Mas o Fluminense não está no mercado oferecendo e querendo, de qualquer maneira, empurrar o Lescano para outro clube. Eu sei que é uma situação que incomoda todos, todo mundo, todo dia tem gente perguntando, e o Lescano, porque o moleque não joga, porque o moleque não tem chance. E aí só o Renato pode falar, e ele já falou, foi o que eu falei ontem. Recentemente ele disse, quando eu cheguei eles estavam muito abaixo. E aí a gente não sabe se é abaixo fisicamente, tecnicamente, ou os dois.
A questão é que no jogo, por exemplo, contra o América de Cali, que é um jogo que o Fluminense tinha vantagem, que poderia usar essa vantagem para dar oportunidade para um garoto como ele, por exemplo, poderia ter entrado no segundo tempo. A questão é que são sempre os mesmos que entram. Jogadores que a gente já conhece, como o Keno, por exemplo, que também não faz um bom ano. O Lima, ou é titular, ou reserva, está sempre entrando. E aí, numa situação, num jogo como esse, o Ganso deveria ter começado como titular, e aí no segundo tempo para colocar o garoto ali. Porque você leva para o banco o tempo todo e não dá uma oportunidade, dá uns minutos em campo. É isso que eu acho que deixa todos nós, o torcedor de uma maneira geral, insatisfeito com o Renato, porque a gente não tem nem condições de realmente avaliar se ele tem potencial, se ele tem futebol para fazer parte do elenco profissional do Fluminense. Ou se ele não tem condições. Não tem nem como cravar isso, porque é impossível. A gente não vê treino, a gente não vê o dia a dia. Né? E quando tem um jogo, e até em situações favoráveis, o cara não tem uma oportunidade, aí fica difícil realmente definir qualquer tipo de posição. O torcedor quer vir em campo para que pelo menos possa tirar a sua própria conclusão. A irritação também vem muito daí. Mas, de qualquer forma, é bom a gente ficar de olho, porque é um jovem que veio para cá arrebentando no futebol paraguaio, com muito potencial. Certamente outros clubes já monitoravam o Lescano e vendo que ele não está sendo utilizado, podem tentar de alguma forma se aproveitar disso. Vou trazer para vocês aqui uma novidade. Bonox está também aqui no canal do Lessa e eu vou explicar para você que não conhece. A galera que é do Canal 20, né, a galera que está sempre no Jornada, Canal 20, já sabe, temos as nossas lives, uma live por semana do Bonox FC, a gente lá jogando FIFA, jogando videogame e claro, com o patrocínio da Bonox, mas aqui no canal do Lessa é o seguinte, vou apresentar para quem não conhece primeiro, que é Bonox? O que é Bonox? Bonox nada mais é do que um site que você vai entrar lá e vai comprar gift card. E por que você vai querer comprar um gift card? Porque você vai entrar na Bonox e aí você pode usar esse gift card na PSN, no Game Pass, no Google Play. Para você que não é dos games, tem vários jogos aqui, inclusive, né? Valorant, que a galera chega junto, compra demais. Mas você que não é dos games, vai usar no dia a dia, no Uber, no Airbnb, Netflix, Spotify. Você pode usar em qualquer uma dessas plataformas. E qual a grande vantagem? Comprando o gift card, usando o cupom do Lessa, não tem... Isso é criatividade, para não esquecer. Cupom do Lessa, que é melhor do que isso, você vai lá, utilizar o cupom do Lessa, vai ter 5% de desconto. E aí você vai comprar um gift card de R$100 e vai pagar 95, ou seja, você já está comprando com desconto aí. É um negócio que você já vai usar. Uber, por exemplo, vai usar direto. Sempre vai usar. Então você já está pagando menos. Aí quando você for adicionar o seu gift card lá no Uber, você vai ter lá R$100, sendo que você pagou 95. E por que a Bonox está aqui no canal do Lessa? Porque numa live lá do Bonox, o senhor Phil disse que eu não tenho carisma para vender. Né? Não, ele não tem carisma para vender. E aí a Bonox falou, vamos quebrar a cara dele? Vamos provar que ele está errado? Vamos mostrar que você pode vender mais do que ele lá? Então, gerou essa competição. E aí eu preciso da ajuda, obviamente, de vocês, para que vocês possam aproveitar tudo lá na Bonox utilizando o cupom do Lessa. Então, mas eu já comprei lá. Pô, mas você já comprou lá, mas você vai usar Uber, daqui a pouco você vai precisar de novo. Então, na verdade, é um investimento que você está fazendo. Você vai continuar comprando com desconto, porque agora é outro cupom. Agora é outro cupom. Então, eu quero que vocês cheguem junto para mostrar para que ele está errado, que ele está falando besteira. E aí a Bonox, obviamente, vai continuar com essa parceria, tá? Então, entre lá, aproveite, porque, assim, cara, o que não falta é... A galera, então, que é de game, pelo amor de Deus, tem muita coisa lá. E, repito, cara, você só tem a ganhar. É só criar sua conta no Bonox, vai lá, entra no site, cria sua conta, utiliza o cupom do Lessa, compra o gift card e depois você já vai ter esse desconto e eu vou mostrar pro Phil como se vende direito. No final do mês, a gente vai provar para ele. O link está aqui embaixo, tá? Só você clicar ali para fazer, para abrir a sua conta. E se você já tiver conta lá, é só utilizar o cupom. E também o QR Code está aqui na tela para facilitar a tua vida. Bonox. Bom, para a gente fechar aqui também, uma informação sobre Bernal. Ontem, uma série de notícias indo lá do Uruguai, afirmando que o Fluminense recebeu uma proposta oficial para negociar uma proposta oficial, perdão, do Betis, uma proposta de compra que seria o dobro do que o Fluminense pagou por ele, né, que foi 3 milhões e 600 mil dólares por 60%
dos direitos do jogador. Na época, na cotação atual, na cotação da época, mais ou menos 20 milhões de reais. Então, a proposta seria o dobro, ou seja, em torno de 7 milhões de dólares, ou de euros, no caso, né? Bom, a grande questão isso eu não tive uma confirmação de ninguém da diretoria do Fluminense, mas uma fonte diz que realmente chegou, não sei se chegou a proposta formal, mas chegou esse valor para o clube, tá? Mas repito, é uma coisa que ainda carece de confirmação, mas é uma fonte que eu confio e que me disse que esse valor chegou. Eu não sei se chegou já documentado uma proposta formal ou se foi só um intermediário sugerindo esse valor, até para saber se o Fluminense aceitaria vender ou não. O que eu posso garantir para vocês é que, se essa proposta for de 7 milhões de euros por 100%, o Fluminense não faz a venda, porque o Fluminense tem 60% e ganhar um pouquinho a mais, 10% a mais, algo que obviamente não faz o menor sentido, né? Para que você vai negociar para ganhar uma mixaria a mais, sendo que é um ativo que você, na verdade, não quer negociar agora? Não faz sentido. Se fosse o dobro pela parte do Fluminense, aí o clube poderia avaliar. 40 milhões, pagou 20, ia receber 20 milhões a mais. Aí poderia sim avaliar e sair uma negociação. Só que eu acho que é muito difícil que seja. Porque os caras oferecem um valor, ainda mais da Europa, para comprar 100% do jogador. Ainda mais um jogador jovem que pode se valorizar, que pode ser revendido depois. Tem história de seleção uruguaia. Eu não vou chegar aqui e comprar 60%, eu vou comprar só a parte do Fluminense. Acho muito improvável, muito improvável. Então, se for esse o valor, o dobro do que o Fluminense pagou, mas por 100%, ou seja, o Fluminense recebendo apenas 60%, a venda não será efetuada. É a informação que eu tenho até o momento, de agora, tá? E a gente vai, ao longo do dia, eu vou tentar confirmar, trazer mais detalhes para vocês, mas é fato que o empresário dele está lá na Espanha, tentando fazer a negociação, tentando fazer essa proposta chegar ao Fluminense. Estão já vazando coisas ali para a imprensa, não é por acaso, é para pressionar. E aí o Bernal vai lá, faz um post no Instagram com bandeirinha do Fluminense e tal, para dar aquela amenizada na situação, né, para não dizer, tá forçando a saída, quer sair. É claro que se o empresário dele está lá negociando, é claro que é com o aval dele. E é claro que ele quer para a Europa, isso é evidente, né? Então, pode ser que essa história renda novos capítulos aí pela frente e a gente vai ficar atento aqui. No momento, a gente está falando de jogadores que podem sair. O Isaac, ontem já informamos aqui, recebeu uma proposta do Shakhtar de 7 milhões de euros, o Fluminense recusou. Então, Lescano, Isaac, Bernal, jovens que podem eventualmente deixar o Fluminense ainda nessa janela. A gente está falando mais de jogadores que podem sair do que propriamente de jogadores que podem chegar já no dia 22 de agosto, na reta final desta janela de transferências. Fechou, pessoal? É isso, vamos ficando por aqui. A gente volta muito em breve com mais informações do Flu. Valeu, um abraço.